Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por agradecer o parecer ao SES, na figura do Sr. Presidente, e saudar o parecer, tendo em conta também as limitações de prazos de entrega do mesmo. Nós queríamos colocar duas questões prévias relativamente a este documento. Uma diz respeito a que este documento de estratégia orçamental está inserido na lógica do visto prévio da política orçamental nacional às exigências daquilo que são a submissão do eixo franco-alemão e, portanto, comprometem aquilo que é uma perspectiva de soberania do nosso país relativamente à autonomia e independência relativamente à nossa política orçamental e isto é suficiente para deixar aqui uma marca de rejeição relativamente a esta perspectiva. E uma segunda questão prévia é que este documento de execução de estratégia orçamental visa, diz o próprio Governo, responder aos requisitos do Pacto de Estabilidade e Crescimento e, portanto, este é um novo PEC. Percebe-se que agora que seja rebatizado para um DEL, percebe-se porquê? Porque PS, PSD e CDS-PP fogem da expressão PEC como o diabo foge da cruz, porque PS, PSD e CDS-PP aprovaram sucessivos PECs de mãos dadas que levaram à recessão, à destruição de emprego, ao empobrecimento do país e, portanto, hoje fogem do PEC, como disse, como o diabo foge da cruz e, portanto, nós consideramos que importava aqui dizer e salientar mesmo essa evidência. Os sucessivos PECs foram a antecâmara para um pacto de agressão, a dita assistência financeira, que é um pacto de agressão que agora PSD e CDS executam, com a mesma política e os mesmos resultados. Os dados da OCDE confirmam um cenário de profunda recessão económica, de destruição de emprego, de agravamento da situação do nosso país, afundamento nacional e, não obstante este cenário, PS, PSD, CDS, PP insistem neste pacto de agressão, que não é a solução, ele é o problema que o país enfrenta nos dias de hoje. Gostaria de perguntar, a título também de em complemento aqui à pergunta deixada pelo PSD, o que é que levou ao programa de assistência, dito programa de assistência financeira, ao pacto de agressão, se a pergunta que lhe iria deixar era se foi o excessivo endividamento ou se foi antes a estagnação e a recessão económica, os crescimentos quase nulos na última década que nos levaram ao maior endividamento externo e a problemas gravíssimos do ponto de vista nacional. Aliás, importava até aqui denunciar publicamente aquilo que foram sucessivas mensagens de alguns governos, e nomeadamente o governo PSD, CDS-PP, na altura liderado por Durão Barroso, que dizia que a liberalização dos mercados, nomeadamente aquilo que são as privatizações e a destruição dos direitos dos trabalhadores, a liberalização e a desregulamentação do mercado laboral, iria levar o nosso país a um caso de sucesso na União Europeia de crescimento económico. Os resultados estão à vista, sucessivos anos de crescimento nulo ou recessão. E nessa medida, este PEC 2012-2016 leva a mais austeridade, a menos investimento, a cortes em setores fundamentais como na saúde, educação e prestações sociais. Aliás, em valores de milhões de euros na saúde, 7.779 passa para 7.546 e mesmo na Segurança Social e Solidariedade Social, num ano em que se prevê o agravamento da situação social, uma redução significativa do montante atribuídos de cerca de 7 mil milhões de euros passa para 6.683 milhões de euros, que é verdadeiramente inaceitável e perspectiva uma austeridade ainda mais acentuada, com gravíssimas consequências sociais. E nesta perspectiva, este PEC apresenta um conjunto de metas e objetivos orçamentais e respectivas orientações políticas até 2016, mas tais objetivos dependem de um conjunto de variantes, nomeadamente a evolução do emprego e do desemprego, a distribuição do rendimento primário, a evolução do mercado interno e dos mercados externos, e nesse sentido vale a pena questionar se o cenário macroeconómico apresentado é uma perspectiva razoável, ou se ele é, dado o grau de incerteza que está subjacente a todos estes cenários, é de uma grande incerteza e é mais um exercício de adivinhação, mais do que um exercício de algum rigor científico. É neste quadro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o PCP acompanha as dúvidas relativas à razoabilidade da concretização do cenário previsto neste PEC 2012-2016
E assim, a pergunta é em que medida as metas apresentadas pelo Governo não significarão mais e maiores cortes orçamentais nas despesas, em especial nas despesas sociais, mais despedimentos e cortes salariais. E em que medida o previsível maior desemprego não significará menores receitas fiscais, para além das contributivas, e um agravamento das despesas, nomeadamente das despesas sociais decorrentes desse mesmo desemprego. Uma outra pergunta é se, na opinião do SES, esta política de ataque aos salários e às pensões, aos apoios sociais, à despesa pública, à educação, saúde e proteção social, terão ou não impactos futuros, nomeadamente impactos sociais e económicos, e nesse sentido comprometem o próprio potencial de crescimento económico. Isto é ou não verdade que estas opções comprometem o crescimento económico e mesmo as perspectivas de consolidação orçamental estão ou não comprometidas. Eu percebo a expressão ritmos de consolidação orçamental, percebo que o CDS tenha dificuldade em perceber essa mesma expressão, mas nós percebemos bem essa expressão e saudamos. E percebemos porque o SES funciona com um conjunto de equilíbrios dentro do seu seio que precisa atender. E, portanto, esta expressão tem particular valor e importa aqui valorizar, tendo em conta que esta designação de pensar nos ritmos de consolidação orçamental implica aquilo que o PCP tem vindo a defender ao longo dos últimos anos, que é uma absoluta necessidade da renegociação da dívida e um rasgar deste pacto de agressão que é verdadeiramente inaceitável. Há duas vias para a consolidação. O Governo aposta no corte das despesas com o agravamento da recessão, que comprovadamente não resolve o problema do país. Temos mais recessão, mais desemprego e estamos a afundar o nosso país. Mas há um outro caminho, que é a consolidação orçamental que o PCP também quer, mas por via do crescimento económico. E por via do crescimento económico conseguimos equilibrar as contas nacionais. Esse é um caminho, e já agora que deixava a pergunta, se é ou não um caminho bem mais sustentável do que o corte cego nas despesas do próprio Estado. Um outro conjunto de perguntas que queria deixar é se, na opinião do SES, pode um país garantir uma trajetória de crescimento sustentado, leia-se, assente exclusivamente no potencial crescimento das exportações, nomeadamente quando esse crescimento das exportações assenta na redução dos salários, na maior degradação das relações laborais, assim como na crescente privatização, liberalização e monopolização de setores essenciais, monopólios naturais, como são os setores da energia, das comunicações e transportes. E já agora, se é possível, num cenário em que os parceiros para os quais nós exportamos enfrentam hoje cenários recessivos e, portanto, apostar exclusivamente nas exportações é ou não uma perspectiva sustentável. E, por fim, se na opinião do SES, o cumprimento dos objetivos da programação plurianual e das despesas presentes neste PEC e na respectiva proposta de lei da programação plurianual das despesas públicas, se são compatíveis com as perspectivas de agravamento do desemprego, já reconhecidas pelo próprio Ministério das Finanças, e na aposta, na estratégia de piorar as condições de vida e de trabalho, nomeadamente no ataque aos salários e direitos. Se é possível, este é mesmo o cumprimento destes objetivos que o Governo se propõe, tendo em conta estas duas perspectivas que estão colocadas em cima da mesa. E disso.